Tem nada mais profundo, nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala galera, tá começando mais um MacaCast, episódio de pré-jogo com a equipe aí do Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Sampaio Corrêa no sábado às 9 horas da noite em São Luís do Maranhão, jogo que acontece no Castelão. Ponte Preta que enfrenta mais um time fora de casa e depois dessa partida tem mais um jogo fora de casa, só que no sul do país contra o Paraná, lá na Vila Capanema, em Curitiba. Então são 3 jogos fora de casa, Ponte Preta que já ganhou do Afogados, passou de fase da Copa do Brasil, faturou 2 milhões de reais, agora tem essa partida contra o Sampaio Corrêa e depois o Paraná na Vila Capanema e só aí volta para Campinas. Então uma tour pelo Brasil, principalmente aí pelo Nordeste, 2 jogos aí no Nordeste, um em Afogados da Ingazeira e o outro em São Luís do Maranhão. Beleza? Vamos comentar sobre esse jogo com o André Salles, com o Ian Bonfim e também com o Rogério Amaral. Antes disso, passar para você seguir aí o MacaCast nas redes sociais. Estamos presentes aí em quase todas: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Basta você seguir o MacaCast e ficar por dentro de todas as informações de novos episódios aqui do podcast da torcida Ponte Pretana. Também acessar o nosso site macacast.com.br. Lá você tem também todos os episódios aí na ordem cronológica para você ficar por dentro de tudo que acontece no podcast Alvinegro e a forma aí de você apoiar este projeto através do Apoia-se. Você entra no site apoia.se/Ajude o MacaCast, apoia.se/Ajude o MacaCast e doa qualquer quantia para que possamos melhorar a nossa infraestrutura aqui no podcast da torcida Ponte Pretana. Comigo, o André Salles. Tudo bem, André? Fala, Joãozinho. Beleza com você? Tudo certo? Tudo tranquilo. Eu espero que tudo bem com os ouvintes. É isso. Também o Rogério Amaral. Tudo bem, Rogerinho? Fala, João. Tudo bem? André, demais pessoal da mesa aí, torcedor. Vamos trocar uma ideia sobre a ponte. E o Ian Bonfim. Tudo bem, Ian? Fala, João, companheiros. Um enorme prazer estar aqui com vocês novamente para falar de Ponte Preta. Vamos lá. Para começar, Ponte Preta ganhou do Afogados, agora enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa, sem a presença do Camilo, que sentiu a coxa, voltou para Campinas após sentir aí justamente nessa partida da Copa do Brasil. E gostaria que você falasse também sobre essa situação, André Salles, e claro, sobre este jogo importante pela Série B fora de casa. É isso, Joãozinho, por mais que a gente, na verdade eu, tô achando que já tá bem exaustivo esse assunto, não tem como a gente fugir dele, né? A opção do João Brigatti de ter colocado um time completamente titular, não foi os 11 titulares, porque o Luizão foi o único que descansou, mas não foi por opção dele, né? Foi por questão ali de que ele já tinha atuado pela Copa do Brasil pelo Santo André. E isso daí tem impacto óbvio no que pode acontecer no jogo de sábado à noite, aquele sábado horário da balada, é isso? Isso. É bem bacana que a gente já assiste o jogo já num outro nível, né? Eu, pelo menos. Mas
tudo tem a ver com o que aconteceu em Afogados da Engazeira. E vamos esperar de que o João tenha feito uma boa opção de não ter poupado ninguém, porque o que está sendo desenhado para esse próximo jogo contra o Sampaio Corrêa é que alguns jogadores sejam poupados. Eu tenho até alguns palpites, João, de pessoas que eu estava conversando com bastante gente. Conversei com o Lupe, que é o setorista da Ponte na Bandeirantes. Conversei também um pouquinho com o pessoal da diretoria da Ponte, que está um pouco distante do time, né? Porque o pessoal ficou aqui em Campinas, enquanto o time foi lá para o Nordeste fazer essa excursão no Norte e Nordeste brasileiro. Eu tenho alguns palpites de jogadores que possam ser poupados nesse duelo contra o Sampaio Corrêa. E tudo isso planejado pelo João Brigatti e sua comissão técnica. É bom lembrar que o João conhece muito bem o Sampaio Corrêa. Ele treinou o time no ano passado, ele conseguiu o acesso da Série C para a Série B, ele é muito querido por lá, e ele conhece muito bem não só o Sampaio Corrêa, como boa parte dos jogadores que estão lá no elenco, mas também as condições do gramado, do calor que faz no Maranhão, etc. e tal. E por isso que ele resolveu ter essa opção de poupar alguns jogadores contra o Sampaio Corrêa e não contra o Afogados da Engazeira. Quem que eu posso palpitar aqui que deve ser poupado? Um dos nomes mais fortes aí para ser poupado é o nome do Wellington Carvalho. Muito por conta do Alisson ter entrado de novo bem, né, na zaga, a gente sentiu firmeza. Eu, pelo menos, sinto firmeza no Alisson quando ele entra, mais do que no próprio Wellington Carvalho. Mas o Wellington vem de uma sequência muito grande de jogos, né? Ele jogou praticamente todos os jogos, desde que a Ponte voltou da paralisação. Ele é um nome aí quase certo na escalação da Ponte em todos os jogos, e ele pode ser que ganhe alguns minutos de descanso nessa partida contra o Sampaio Corrêa. O Luizão naturalmente volta à zaga, e aí é questão de saber se o Alisson mesmo vai entrar. Isso tudo palpite meu, tá, João? Pode ser que na hora não aconteça nada, tô palpitando. E um outro palpite que deve ser poupado é o meia João Paulo. É um nome que até preocupa a gente um pouco. Eu tenho algumas informações que o João Paulo está jogando meio que no sacrifício. Ele não tem nenhuma lesão grave, mas ele está jogando um pouquinho no sacrifício. Se ele está jogando desse jeito no sacrifício, imagina ele 100%, né? Então o João deve ser um nome aí a ser poupado. Ele até sentiu uma hora ali no jogo contra o Afogados no segundo tempo. Não me pareceu ser uma lesão, até a Ponte não informa que seja lesão. Ele continua com o grupo, né? Diferentemente do Camilo, que realmente foi constatado uma lesão, ele voltou aqui para Campinas e ele não vai participar do jogo contra o Sampaio e contra o Paraná. O João não, o João ele ficou quase até o final do jogo contra o Afogados, então é mais uma opção mesmo de dar um descanso para ele durante esse período. A Ponte acredita, pelo menos a comissão técnica da Ponte, acredita que esse jogo contra o Sampaio é um jogo assim, eu posso dizer que seria um jogo mais fácil, mas é um jogo que exige menos do que o jogo contra o Paraná. O Paraná é um dos melhores times do campeonato até então. Então, meio que a ideia da comissão técnica se a gente for ter um time mais forte em um dos jogos, já que a gente tem que optar, já que é um jogo em São Luís do Maranhão, e logo na terça-feira, no sábado, e logo na terça-feira é um jogo em Curitiba, a comissão técnica opta por ter um time mais forte em Curitiba para jogar contra o time mais forte, que é o Paraná. Então, assim, até conversei com algumas pessoas, o João parece que tem visto uma possibilidade do Neto Moura jogar um pouquinho mais avançado. No jogo contra o Afogados, quem entrou foi o Zanocelo. Então, aí algumas mudanças que a Ponte pode ter para poupar alguns jogadores. Talvez o Apodi também pode ser um jogador a ser poupado, tem mais idade. O futebol do Apodi é muito físico, né? Então, alguns jogadores aí da Ponte podem ter um descanso num jogo contra um Sampaio Corrêa aí capenga, né? O Sampaio já era candidato ao rebaixamento antes dos problemas que teve agora com a Covid-19, com alguns jogadores infectados. O Sampaio fez até agora no campeonato 3 jogos, perdeu os 3, curiosamente os 3 por 1-0, então é um time que leva poucos gols, não fez nenhum gol ainda no campeonato, e isso tem pesado bastante para eles, mas é um time que também não fez os últimos 2 jogos, né? As últimas 2 partidas foram adiadas por conta dessa grande infecção entre os atletas, entre o elenco do Sampaio Corrêa.
Então, vamos esperar um jogo em que um time já vem um pouquinho desesperado, lanterna do campeonato, contra um time da Ponte diferente, que a gente pode acreditar que vai ser fisicamente mais forte do que o time vinha sendo nessas últimas partidas, mas sem Camilo e sem João Paulo, que é o meu palpite, que sem o João Paulo, sem Camilo é com certeza. E é isso que me faz, de novo, repensar, reclamar, cornetar a decisão do João Brigatti e da comissão técnica de ter entrado com um time cheio, com um time completo, com um time mais forte da Ponte, o chamado titular contra o Afogados, num jogo contra um time semi-amador, com todo respeito, Afogados da Engazeira. Então, é isso que me faz voltar a cornetar, a reclamar, a ser chato com a decisão da comissão técnica de ter optado por colocar o time mais forte, o time titular da Ponte contra o Afogados da Engazeira, com todo respeito, um time semi-amador, com 3-0 no placar, entendo a necessidade da Ponte de ter esse dinheiro, essa premiação da CBF em caixa, mas eu não consigo fugir da palavra irresponsável. Eu acho que é muito forte essa palavra, até poderia ter usado outra, mas eu não consegui, porque o Camilo se lesionou e a gente pode ir para um jogo aí sem os dois meias, né, do elenco. Eu tenho certeza que o torcedor ponte pretano, e vocês aqui na mesa também, vocês podem discutir se a gente consegue confiar nessa equipe sem João Paulo e sem Camilo, com o Zanocelo ou com o Neto Moura avançados. É um time completamente diferente do que a gente estava acostumado a observar. Eu posso estar aqui falando besteira, porque se a Ponte conseguir uma vitória contra o Sampaio Corrêa e um empate com o Paraná, eu já vou achar bom, já vou achar que deu certo, que foi uma estratégia bem feita pela Brigatti. Mas eu tô com medo, tomara que no final dê tudo certo. Rogério, e aí, Rogério? Camilo não joga contra o Sampaio Corrêa e um jogo aí que a Ponte é a véspera, né, de um jogo difícil aí, como o Proco disse, contra o Paraná, que está aí no G4 da competição. Então, João, é o que o Proco acabou de falar, né? Se ele trouxer bons resultados, ok, a estratégia dele foi vencedora. Mas ele agora meio que se obrigou a ter pelo menos uma boa performance contra o Paraná, né? Porque a gente trocando ideia com o torcedor, acompanhando as redes sociais, todo mundo estranhou e muito ele ter colocado força máxima contra o Afogados num jogo que já estava praticamente fechada a sequência, né? E se você resgatar alguns comentários que a gente fez no pré-jogo contra Afogados, você vai ver que a gente tinha uma preocupação grande com o Camilo, pela idade dele, né, do Apodi também, que já está com uma certa idade, e não deu outra, né? Camilo acabou se machucando, não sei se foi algo sério, mas com a idade dele, a recuperação é mais difícil, ela é mais demorada. Então o João arriscou e se deu mal, né? Trucou e perdeu. Quem sabe o Camilo consiga voltar contra o Paraná, eu acho muito difícil. Então já serão 2 rodadas sem um dos destaques do time. Agora, o que mais me deixou cabreiro, João, com tudo isso daí, foi a mensagem que o João Brigatti passou para os jogadores que não são considerados titulares, que estão ali na reserva, porque como o campeonato é muito longo, ele vai ter que usar todo mundo. Aí ele coloca num jogo lá no interior de Pernambuco, onde ele poderia colocar em ritmo aqueles que não vêm jogando, e ainda passa uma mensagem depois do jogo de não se brinca com coisa séria. Quer dizer que se ele tivesse colocado os reserva em campo, ele estaria brincando com Afogados? Ou seja, ele não confia nos jogadores que não estão sendo considerados titulares na equipe. Essa mensagem não foi legal. Eu acho que não deve ter caído bem com aqueles atletas que ficam no banco de reserva, porque ele vai ter que contar com essa galera ao longo do campeonato. E se ele dá uma mensagem dessa, fica estranho, né? O cara pode pensar, se ele me bota em campo, ele tá achando que eu tô brincando? Eu acho que não foi por aí. Eu acho que o João Brigatti foi infeliz na escolha de ter entrado com força máxima contra o Afogados. Perdemos um jogador titular para essa sequência, porque, João, cara, seja contra o Sampaio Corrêa, seja contra o Paraná, contra o Guarani, com o que seja, cara, campeonato de ponto corrido
tá valendo 3 pontos, cara. Lá no final, se a gente perder imagina se a gente perde Sampaio Corrêa, que é o lanterna do campeonato, e lá no final, lá na frente, faltam 3 pontos para a Ponte ter o acesso ou 3 pontos para ter o título. E aí, como é que fica? Aí a galera fala assim, pô, tá vendo? Jogou com o Afogados titular, botou reserva com o Sampaio Corrêa, perdeu o jogo, tá aí o resultado. Eu acho que ele arriscou demais, eu não gostei do que ele fez. Se obrigou a ter bom resultado no sábado e na próxima terça-feira. E vamos ver como é que reage agora a equipe, né? Porque entrar com um time misto contra o Sampaio Corrêa, mesmo que seja o reserva, lá nunca foi fácil jogar. Campo muito pesado, muito quente, úmido. E, bom, sei lá, né? Ele tá lá no dia a dia, ele com certeza sabe mais do que a gente, mas eu não gostei do que ele fez com essa sequência de jogos aí, não. E aí, Ian Bonfim, Brigatti, Camilo fora, jogo difícil aí contra o Sampaio Corrêa. Então, João, eu discordo do Brigatti por ter colocado a equipe titular, mas eu discordo em partes com meus companheiros também aqui de mesa, porque se fala muito da cobrança de ele ter que conquistar os resultados agora. Eu acho que essa cobrança era possível de vir até maior contra a Ponte, se a Ponte poupa todos os jogadores titulares e vai descansado contra o Sampaio e contra o Paraná. Porque os jogadores estariam descansados e, teoricamente, eles teriam que jogar 100% do que tem para mostrar. O jogo lá contra o Afogados foi um jogo pesado, foi um jogo que cansou muito nossos atletas, principalmente por causa do gramado e da temperatura. Apesar de a gente ter tirado um pouco o pé, a lesão do Camilo é uma coisa que nos prejudica muito, né, cara? Porque a gente cansou de falar aqui sobre o que o Camilo representa para a Ponte Preta, a diferença que ele faz no jogo e como ele é diferente nessa Série B. Então, eu lamento muito a lesão, principalmente para a rodada contra o Paraná, e eu acredito que a Ponte possa mudar um pouco o estilo de jogo, com a saída do Camilo e com essa informação, com esse palpite do Proco, né, da saída do João Paulo. E eu acredito nisso, caso o João Paulo venha a sair, eu acredito que mude o estilo por causa da boa entrada do Guilherme Pato, que entrou muito bem no jogo, e o Zanocelo também, no jogo contra o Afogados. Então eu acredito que a Ponte possa vir num 4-3-3 com 3 volantes. Zanocelo seria o principal volante, né? O volante que atuaria como meia, no caso. Então, o Brigatti falou, né, num risco calculado, e eu acredito que foi um risco calculado mesmo, porque se tem departamentos, né, dentro da comissão técnica, tem o departamento de fisiologia, tem o departamento que testa o físico dos atletas. E se, com a tecnologia que a gente tem, nada está apontando que os caras vão lesionar, porque tem tecnologia que aponta, já isso, a Ponte tem essa tecnologia, provavelmente porque todos os times profissionais têm. Se está muito desgastado o músculo, e eu acredito muito que eles fizeram o teste antes de ir para Engazeira, eu acho que o Brigatti recebeu essa notícia que não tinha, perguntou pro jogador se estava tudo bem, o jogador queria jogar, achou por melhor colocar, cara, e infelizmente é uma coisa que acontece, lesão é uma coisa do esporte, a gente corre o risco toda vez que coloca 11 em campo de 1 machucado, 2 machucados, e dessa vez acabou sendo o Camilo, assim como foi o Bruno Rodrigues umas rodadas atrás, o Osman algumas rodadas atrás, e assim como todos os outros times estão tendo problema com lesão, e até mais o Sampaio com Covid, né? Que tem 15 atletas infectados, teve 15 atletas, mas 5 já recuperaram, 5 vão estar disponíveis para o jogo da Ponte. O Sampaio chega mais desgastado fisicamente contra a Ponte, porque ele só tem 19 atletas treinando, né? Então eu não acredito que dê para fazer um treino tático bom. Provavelmente eles estão sem ritmo de jogo, né? Porque vão ser 13 dias sem jogar. E eu acredito que a Ponte consiga fazer uma boa partida, mas o que me deixou curioso é que muito se fala na imprensa maranhense que o Sampaio quer propor o jogo contra a Ponte Preta. E quem tenta abrir espaço, deixa espaço aberto, né? É uma frase que se fala muito no ramo dos técnicos aí. Quem tenta abrir espaço, deixa espaço aberto. Aí a gente não sabe se o time vai conseguir deixar espaço aberto do adversário ou a própria zaga vai ficar aberta. Então, se a Ponte entrar sem os meias, sem o meia que seria o João Paulo, eu acredito que ela vá para um 4-3-3 para aproveitar desses espaços que o time que não teve tempo de treinar, nem ambiente, nem condições nenhuma de treinar, que é o Sampaio Corrêa, se aproveitar dos espaços dele, que, segundo a imprensa maranhense, vai tentar propor o jogo.
Então acredito que a Ponte vai fazer um bom jogo nesse aspecto. E caso o João Paulo não entre, acredito que mude o estilo de jogo da Ponte, que a gente está acostumado a ver e está elogiando. Mas nada que preocupe muito. E contra o jogo do Paraná, eles também estão viajando, né? Eles vão jogar aqui contra o Vitória, né? Na Bahia. Então eles vão voltar de viagem e a Ponte vai voltar de viagem. Claro, a Ponte viajou para jogar a Copa do Brasil e vai viajar para jogar lá. Mas eu acho que nessa semana tá mais ou menos igual as viagens. Então não me preocupa tanto a questão do desgaste físico, porque o Paraná também vai estar desgastado. Ô Proco, essa questão aí do Sampaio querer propor o jogo, né? É algo que a Ponte sempre teve dificuldades lá para jogar com o Sampaio, isso não é de hoje. Mas o que você espera aí dessa partida contra a equipe maranhense lá em São Luís do Maranhão, Proco? João, isso é uma ótima pergunta, hein, cara? Pra ser bem sincero, eu não tenho a menor ideia como o Sampaio Corrêa vai enfrentar esse jogo. Por mais que o Ian tenha lido aí na imprensa local que eles estão pensando em propor o jogo, eu imagino que é até uma necessidade do Sampaio de pontuar. Eles têm alguns jogos a menos do que a maior parte dos outros times do campeonato e tal, eles precisam pontuar, mas se eles assistiram muito bem a Ponte, nesses mais jogos que a Ponte já fez no campeonato, eu acho que eles, analisando com calma, não vão dar tanto espaço assim para a Ponte, porque é justamente o que a Ponte quer, né? Os jogos em que a Ponte teve mais dificuldade, ou até agora a gente teve dificuldade em praticamente todos os jogos, né? Para não dizer que em todos, porque a gente acaba levando alguns gols, está saindo atrás do placar em quase todos os jogos e tal. E a Ponte tem tido dificuldade com os times jogando mais, vamos dizer assim, reativamente, né? E se der muito espaço para o time da Ponte, seja ele qual for, seja com o João Paulo ou sem João Paulo, a Ponte tem um time mais qualificado do que o Sampaio Corrêa. Então o Sampaio vai passar muito, muito perigo se for resolver realmente propor o jogo. Eu acho até difícil. Pode ser que pela necessidade deles, pelo resultado que eles precisam e tal, eles não sejam tão reativos quanto foi o Oeste, quanto foi o Brasil de Pelotas, principalmente, né, que foi uma coisa impressionante. Eles vão tentar atacar, vão tentar ganhar o jogo, mas acho muito difícil que eles parem para propor, para ficar com essa bola no pé. E João, eu fico muito curioso para ver esse time realmente, principalmente a escalação que o Brigatti vai botar em campo, né? Bem curioso para saber mesmo o que ele pode fazer, se ele vai de Dauan na lateral, se ele vai, não sei, com o Neto Moura na frente, ou com o próprio Zanocelo, se ele vai com o Zé e Peixoto, se ele vai entrar com o Pato, não sei, o Pato foi bem, o Moisés não foi tão bem assim, mas justamente o que o Ian falou muito bem. Eu quero saber como que esse time vai jogar, sendo que as principais peças de meio campo, que é o nosso maior forte, não vão estar. Sem Camilo e João Paulo, se o João Paulo não jogar. Como que esse time vai jogar? Ele vai ficar realmente trocando essa bola com bastante passe, girando o jogo, ou vai ser um time realmente mais defensivo, que saia na velocidade de uma maneira mais vertical? Então eu fico bastante curioso para observar essas alterações, né, que a gente sabe que vão acontecer, não sabemos quais, e o que isso pode resultar no estilo de jogo da Ponte. Que a gente tem uma equipe mais qualificada do que o Sampaio Corrêa, eles ainda têm um problema com desfalques por causa da Covid-19, então vamos ver na prática, dentro de campo, como que isso vai se desenhar. O Brigatti conhece muito bem o Sampaio Corrêa e eu tento me apegar nisso para confiar que a gente consiga sair com um resultado positivo, que eu acho que é a vitória. Se a gente voltar com um empate lá no Maranhão, eu ainda vou estar fazendo careta. Uma questão a se pensar também, a questão do empate. E aí, Rogério, o que você espera em questão tática desse jogo contra o Sampaio? Eu espero muita dificuldade, João. O Sampaio Corrêa, esses times aí, quando eles começam a ficar lá na rabeira da tabela, esses caras começam a encardir o jogo, e o João Brigatti botando esse time misto que ele está
começando a anunciar aí, não sei, cara, me preocupa bastante, sabe? Não sei, eu acho que talvez ele consiga encontrar um meio de campo aí com a saída do Camilo, porque eu vinha falando algumas vezes, né, nos episódios anteriores, que eu sentia o meio campo da Ponte muito frouxo na marcação. Quem sabe agora ele tirando o Camilo e colocando, sei lá, o Zanocelo no lugar dele, como um volante, um meia um pouco mais avançado, deixando o Oyama e o Neto Moura mais recuados, um pouco mais fechado na marcação ali atrás. Caso ele entre com o João Paulo fazendo duplo com o Zanocelo, de repente ele encontra um meio de campo legal aí. Agora, se ele quiser velocidade, ele não vai poder jogar com o Zé Roberto nem com o Matheus Peixoto, né? Ele vai ter que colocar um outro atleta. E o único que sobrou no elenco de velocidade é o Pato, que acabou de chegar. E aí muita gente falando, pô, o cara entrou contra o Afogados e arrebentou. Pô, calma lá, né? A gente tá falando, como o Proco disse, de um time semi-amador. Não dá para comparar um jogo contra o Afogados e pegar o Sampaio Corrêa, por mais fraco que o Sampaio possa estar. Então, cara, eu tô prevendo bastante dificuldade nesse jogo, viu? Espero que esteja errado, que a Ponte consiga uma boa vitória, que vai ser muito importante. Eu volto a falar, 3 pontos contra o Sampaio Corrêa é muito importante lá na frente, lá no final. Isso pode fazer falta, como já vai fazer falta os 2 pontos contra o Brasil de Pelotas. E a gente acompanha a rede social, né, e a gente vê, pô, a Mania agora fala que eu tô iludido. Eu tô iludido com o time da Ponte. Eu não faço parte dessa equipe dos iludidos, viu? Eu, sinceramente, não gostei de nenhum dos jogos que a Ponte fez nessa Série B. Os 3 primeiros foram horrorosos, os 2 últimos que foram vitórias, mas o Proco falou, não foram vitórias convincentes para mim, pelo menos. Foram vitórias difíceis, teoricamente era para ser um pouco mais fácil. O CSA todo quebrado, com o elenco inteiro praticamente voltando ou fora pela Covid, e mesmo assim foi um jogo muito difícil, muito duro. O jogo anterior contra o Oeste a gente saiu perdendo, conseguiu empatar numa bola, sei lá, espírita, né? E depois conseguiu ampliar, mas também foi muito difícil o jogo. Não acho que a Ponte jogou bem esses jogos que ela fez na Série B, não. Então tá devendo uma evolução maior para a gente ver. O Sampaio Corrêa ele vai botar um time meio mesclado, não vai dar para ter muita ideia também, né? O teste de fogo mesmo vai ser contra o Paraná. Vamos ver o que acontece. Bom, o Ian falou aí sobre essa situação do Sampaio, né? Do Sampaio querer propor o jogo. O Proco também não sabe muito bem o que esperar. O Rogério não se agradou aí com nenhum dos jogos da Ponte Preta. Eu confesso também que não fiquei assim surpreendido, com os jogos da Ponte Preta. Esperava mais, para ser sincero, mas, né, não é uma questão de agora. Mas enfim, ô Proco, o que você acha que o Brigatti poderia melhorar nessas 2 próximas partidas, visando até o jogo contra o Paraná, que é o jogo mais difícil, mas o que você acha ainda que ele precisa melhorar, né, nesse elenco? E com relação também ao time titular, né? Chegou o Guilherme Pato, tem Zé Roberto, tem Matheus Peixoto. O que você faria? Você colocaria o Guilherme Pato ali como um jogador de velocidade, como titular, ou você deixaria ele para o segundo tempo? A questão do meio-campo também, e claro, principalmente a zaga, né? Você cornetou bastante aí o Wellington Carvalho na última, e provavelmente ele deve ser mais uma vez o titular. E esse sistema defensivo da Ponte também, que é um dos piores do campeonato, Proco. É isso, João. Quando você fala que tem alguma coisa para melhorar, para mim já na hora vem a zaga da Ponte, né? Eu até comentei no Twitter, comentei acho que na live com você também, no pós-jogo contra o Afogados, que no começo do jogo lá em Pernambuco me parecia que a zaga do Afogados estava mais firme do que a zaga da Ponte. Mais bem posicionada, recebendo menos bola nas costas, passando menos sufoco. E isso, para mim, passa por não ter tanta confiança no Wellington Carvalho. Por mais que ele seja um dos jogadores que mais atua, né, desde a volta aí da paralisação, não entendo, discordo. O Brigatti deve ter os motivos dele.
porque eu não vejo tantas qualidades assim no Wellington Carvalho. Uma coisa que o Brigatti preza muito, que é a saída de bola, né? Esse time sai jogando, tocando, e o Wellington Carvalho tem algumas dificuldades. No jogo contra o América Mineiro ali, teve duas vezes que ele ficou com a bola para saída de bola e ele não tinha o que fazer, ele deu um bicão para lateral. E é uma coisa que eu acho que o time tem que melhorar. E passa muito pelo Wellington Carvalho. Não quero estar perseguindo o cara, não é minha intenção, mas eu acho que tem atletas melhores do que ele no elenco. Eu até falei, João, que pode ser que ele seja, eu tenho um palpite, pode ser que ele seja poupado até por essa sequência de jogos que ele tem feito e pela confiança que a comissão técnica tem em cima de querer ter ele inteiro aí no jogo contra o Paraná, que tem sido visto como essa comissão técnica como um jogo-chave. Me interessa ver o Alisson no lugar dele, gostaria de que ele até fosse poupado nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, pra gente ver um pouquinho mais do Alisson, pro Alisson mostrar um pouquinho mais do futebol dele, porque o Alisson sim tem uma saída de bola não perfeita, mas é melhor do que a do Wellington Carvalho. E na zaga eu também tenho mais confiança no Alisson do que no Wellington Carvalho. Uma coisa que me incomodou no jogo contra o Afogados também foi o Oyama, né? Ele fez, acho que a pior partida dele disparado com o camisa da Ponte, mas por motivos óbvios. O Oyama é um cara que ele é rápido e ele tem bom passe, ele conduz bem a bola, ele esconde a bola, né? Você fica... O jogador correndo atrás dele, ele esconde a bola debaixo do braço. Pai. E o Oyama foi mal no jogo porque o gramado não permitiu para ele fazer o futebol performar do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe. Tomou até um amarelo e saiu no intervalo. Não sei como é que vai estar o gramado lá no Maranhão, também não tenho expectativa de que seja o melhor gramado do mundo, mas é uma coisa a se tomar cuidado. Se o Oyama também, ele tem que entender um pouquinho como está o gramado e se for o caso... Ele tem que mudar um pouquinho o estilo de jogo dele. E vai... Série B, meu amigo. Tem gramado aí que só por Deus. E a gente vai que se virar. Ele é o melhor volante do elenco. Ele é um dos melhores jogadores do elenco, na minha opinião. Então, uma coisa também que a gente tem que melhorar na questão de quem eu botaria para jogar. Não sei, eu torço muito pelo Neto Moura porque eu acho que ele é um bom jogador. E eu não tenho tanta confiança assim no Vinícius Zanocelo na armação de jogo. Eu tenho... Quando eu gosto do Zanocelo, eu gosto dele um pouquinho mais atrás. Foi uma posição que até o Brigatti, por méritos, conseguiu encaixar ele ali, principalmente antes da paralisação. Então, com o Zanocelo, se o Zanocelo entrar nesse meio campo um pouquinho mais avançado, eu não sei, eu fico um pouquinho com o pé atrás. Não sei se o Neto Moura pode fazer essa função. Ele até jogou assim um jogo ou outro lá no Mirassol, quando o Camilo também se machucou lá no Mirassol. O histórico do Camilo é esse, né? O Neto Moura também fez um pouquinho disso. Não entraria com o Pato. Acho o Pato, gostei dele, até comentei na live, ele tem um espírito de marcação, corre atrás até com lateral, foi agressivo na hora de ir à frente, mas é um jogador que chegou agora, o pessoal está conhecendo o cara agora. Então, também não entraria com o Pato, não. Uma coisa que eu acho que o Brigatti pode melhorar mais para frente, como o Rogério muito bem falou, é essa organização de meio campo, para o meio campo se aproximar mais, estar mais entrosado. Isso é só com tempo e só com treinamento. A gente não tem tempo, quase não tem treinamento. E agora o Camilo está machucado, né? Então, vamos ver se esse time consegue se encontrar um pouquinho mais no meio campo. Isso, automaticamente, se o time estiver melhor no meio campo, isso protege mais a zaga, ele perde menos a bola e dá menos chance do adversário maltratar a nossa zaga que não está bem. Eu acho que na lateral esquerda ele já arrumou, Lazzaroni já está ali, ninguém tasca, agora ninguém tira essa posição dele. E é isso, eu acho que no ataque falta também, às vezes, um pouquinho de jogadas trabalhadas e tal, mas é um problema que está sendo facilmente resolvido pela questão individual dos jogadores, né? Os jogadores são muito bons. Do meio para frente, a Ponte tem um time muito bom. Com o Zé, com o Peixoto, que é um finalizador e tal, tá fazendo gol, a bola tá entrando, não entrou contra o Afogados, mas entrou já na Série B. Então isso é o de menos. Organizar a casinha e principalmente meio campo e a saída de bola é uma coisa que eu acho que a gente tem que focar. Não sei se isso vai ser logo prontamente resolvido para o jogo contra o Sampaio, porque é um jogo atípico, que talvez a Ponte tenha que fazer aí algumas modificações e o gramado não vai ser aquela coisa, vamos ver.
mas a gente espera que seja um time um pouquinho mais organizado, mais forte defensivamente, vai precisar no jogo contra o Paraná. Aí a história é outra. E aí, Rogério, o que você acha que a Ponte pode melhorar aí no seu time titular e também pensando em possíveis alterações do técnico João Brigatti? João, eu acho que na zaga a gente estava com bastante segurança, realmente. O Luizão entrou e começou a melhorar um pouco aquele setor, tá? Principalmente na bola aérea, que é o forte dele, né? A bola aérea do Luizão é o ponto forte. Nos últimos jogos comecei a sentir um pouco mais de segurança. Ele é mais lento que os demais, mas o João agora vai ter que se decidir para quem que ele vai colocar como dupla de zaga ali atrás, né? Talvez agora, com esse time que ele vai colocar contra o Sampaio Corrêa, ele possa definir essa zaga titular, que eu acho que ele ainda está em dúvida, e aí seguir na sequência do campeonato. A lateral esquerda acho que está pacificado, o Lazzaroni entrou bem. A direita eu ainda sinto muita insegurança com a Apodi, apesar de ele ter aquela velocidade, aquela determinação, aquela garra que ele vai para frente, mas ele é muito fraco na marcação. Como o nosso meio de campo... Tô gostando do Apodi. Eu acho que o Brigatti, um dos grandes méritos do Brigatti foi ter arrumado um jeitinho do Apodi jogar na lateral, avançando como um bom e sem comprometer muito na defesa. Óbvio que ele vai comprometer na defesa porque é o Apodi, é ele. Mas eu tô gostando. João, mas, Proco, o que me preocupa é que a gente pegou os times... se você for ver bem, os times que a Ponte jogou, o único que é, sei lá, relativamente forte era o América. O Vitória veio e deu um sufoco danado naquele... Cara, todos os gols, todos os jogos, a gente sofreu demais no lateral direito. O Apodi, cara, é legal, é bacana. Mas ele é muito fraco na marcação, cara. E eu acho que quando a gente começar a pegar esses times mais bem preparados, mais fortes, numa reta final, aquele no nosso lado direito vai sofrer demais. Então, a Ponte acho que ainda precisa contratar um lateral direito para suprir essa... vai que o Apodi também não é nenhum molecão, né? Ele já tá com mais de 30 anos, cara. Se ele se machucar, quem é que vai entrar naquela lateral ali? Da UAN? Aí a gente tá lascado, né? Enfim, meio de campo ali da Ponte, eu acho que, sei lá, o Zanocelo, eu prefiro acreditar um pouco mais nele ainda. Eu acho que ele tem qualidade para jogar nesse meio de campo da Ponte, suprindo a ausência do Camilo. Os outros três eu acho que também já tá pacificado, né? João Paulo, o Oyama e o Neto Moura. E ali na frente, o Zé Roberto e o Matheus Peixoto, eles fazem uma boa dupla, mas são lentos os dois, né? Nenhum tem característica de velocidade. Matheus Peixoto mais fixo dentro da área, perto ali da zona perigosa, e o Zé Roberto ele mais móvel, sai mais para os lados para procurar um pouco mais o jogo, mas não tem aquela velocidade, aquela explosão. Sei lá, vamos ver, de repente o Pato surpreende a gente e com um pouco mais de ritmo de jogo que ele não vinha jogando, né? Ele consiga dar mais velocidade lá na frente. Eu acho que é isso. Vamos ver como é que vai dar essa sequência aí. O Paraná vai mostrar bem do que a gente vai ser capaz de fazer. Sampaio Corrêa, acho que um pouco menos. E aí, Ian, mudaria alguma coisa nesse time? João, eu queria primeiro comentar sobre o que o Rogério tinha falado, sobre a ilusão dos torcedores, porque eu sou um dos torcedores que ficou iludido com o time da Ponte, e eu queria justificar essa ilusão. Por que eu acho que os torcedores ficaram iludidos? Porque aconteceu uma mudança muito grande do estilo de jogar da Ponte Preta. E eu acho que foi isso que iludiu os torcedores. Que a Ponte Preta parou de jogar na forma reativa, como o Proco disse sobre os nossos adversários, e começou a propor o jogo, cara. E é uma coisa que a gente não via fazia muito tempo na Ponte Preta, e é gostoso de ver. E isso ilude mesmo, cara. Quando você não tá acostumado a ver seu time jogar bem, jogar com a bola, você olha assim e fala, caramba, esse ano vai, cara. E eu acho realmente que esse ano vai. Queria falar isso primeiro. Sobre a mudança que eu faria, cara, a principal mudança para mim, além da que eles já falaram, é a questão da atenção. Porque a Ponte tá falhando muito, a gente já comentou sobre isso, tá pecando muito na atenção. E quando você pega esses times, entre aspas, desesperados no final da tabela, existe aquela história da regra dos 15. E só se joga a bola a partir dos 15 minutos do primeiro tempo e até os 15 do segundo. O resto é desespero.
Porque você não vê uma organização tática nesses times desesperados. E isso pode acabar prejudicando a Ponte. Porque se entrar desatenta, nesses 15 primeiros minutos ela pode tomar um gol, assim como tomou contra o CSA, que também estava desesperado. Então, eu acredito que a principal mudança da Ponte Preta é acordar os volantes para prestar mais atenção, para não sobrecarregar a zaga, que pode vir diferente. É a minha zaga titular, Alisson e Luizão, e eu gostaria muito de vê-la. Mas eu acho que a principal mudança é a atenção. E claro, a bola aérea, né, que a Ponte não teve problemas contra o Afogados, pela questão do nível técnico do Afogados ser bem menor do que dos times da Série B. Então já era de se imaginar que a gente não tivesse problemas lá com isso, mas nos jogos anteriores a gente teve muito problema com isso, né? Então espero que o sinal do Afogados não seja só contra o Afogados. Espero que com o Sampaio a gente consiga ir bem na bola aérea, contra o Paraná melhor ainda, e assim sucessivamente. Então, eu acredito só na questão defensiva. Na questão ofensiva, eu acredito que a Ponte tem que verticalizar mais o jogo. A gente está rodando muita bola, rodando a bola devagar. Então, se a Ponte conseguir rodar melhor essa bola, se o gramado permitir também, que eu não sei como é que vai estar lá, mas se a Ponte tiver condições de rodar essa bola mais rápido e rodar com mais qualidade, que está rodando com qualidade, mas está rodando devagar essa bola, ela vai começar a achar espaços na defesa que não teve tempo de treinar, que não teve como treinar um 11 contra 11 nas últimas 2 semanas, porque não tinha jogadores no elenco suficiente. Então, eu acredito que a Ponte consiga achar esses espaços rodando a bola mais rápido na frente da zaga do Sampaio. Acredito que vai ser um belo jogo por causa disso. Beleza. Proco, um abraço pra ti, obrigado por mais um MacaCast. Valeu, Joãozinho, um abraço a todos da mesa, abraço ao amigo Ponte Pretano, vamos torcer pra gente conseguir aí um resultado positivo contra o Sampaio Corrêa. A gente precisa se consolidar, como o Rogério sempre diz, né, a gente tem que ficar ali naquele G6 ali e não sair, e concordo, e a gente precisa de um resultado positivo. Eu acredito que a gente até precisa da vitória para jogar mais leve contra o Paraná, que é um jogo super, então vamos torcer bastante aí e para a gente conseguir a vitória contra o Sampaio. Um abraço a todos, um abraço aos ouvintes, valeu. Um abraço, Rogério. Valeu, João, Proco, Ian, galera que está escutando a gente no podcast. Vamos ver se a gente consegue trazer 6 pontos, 9 pontos. 9 pontos não, né? Porque não valeram 3 pontos lá contra o Afogados, né? Vamos ver se a gente traz 6 pontos na sacola. E aí sim, Ian, eu começar a me iludir. Eu ainda não ô, Rogério, cá entre nós, hein, ô Rogério. O Proco tava de testemunha aqui. O Proco pode até falar melhor. Se tinha um cara iludido antes do campeonato, esse cara se chamava Rogério, hein, velho? Aí você falou, não, que mas aí você não vai ser campeão e tal. Antes do campeonato. Tô brincando. Eu quero voltar a me iludir. Mas depois que eu vi os 3 primeiros jogos e esses 2 últimos agora, mesmo com a vitória, você lembra que eu falei pra você que eu já tinha diminuído 25% do meu otimismo? Sim. Então, continuo mantendo. Assim, eu não tenho dúvida que a Ponte vai subir. Agora, cara, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, é bem rápido. A Ponte precisa botar na mentalidade desses jogadores que ela precisa buscar o título da Série B. Cara, eu já cansei, já fiquei de saco cheio de ver o elenco da Ponte Preta atingir o seu objetivo principal e os caras saírem de férias antes de acabar o campeonato. Cara, eu já vi na Série A ela escapar do rebaixamento, fazer lá os seus 45, 46 pontos e acabou. Saíram de férias e não deu mais nada. Cara, Série B, também já vi 2 ou 3 vezes. Fez o acesso, acabou, sai de férias. Não, cara, tem jogo até o final. Vamos buscar esse título, porra. Tem que ver na cabeça, galera. O negócio não é o acesso. Calma, Rogério. Se eles chegarem... Cara, não tem como. Se eles chegam no acesso, eles saem de férias. O objetivo principal desses caras é o título. Então, fica a mensagem. Vamos lá, vamos torcer para esses 6 pontos aí, voltar essa mini excursão. E um abraço, galera. Um abraço, Rogério. Concordo, mas calma, Rogério, calma. Não, cara, ó, pouco. É que você não tava no outro bate-papo.
Eu falei, o título se decide, quem vai disputar, não é o título, mas quem vai disputar o título se decide nas 8 primeiras rodadas, cara. É aí que você bota na cabeça dos caras, não, nós vamos chegar ou nós vamos brigar pelo acesso. Vamos lá. Isso é verdade, e é por isso que o jogo contra o América Mineiro foi tão importante, tão doloroso, a vitória dolorosa da maneira que foi, a metida de mão e o pênalti do João Paulo, foi um jogo super importante, né? Infelizmente a gente perdeu. Pois é isso. Então vamos esperar mais aí 3 rodadas, né, pra gente definir qual é o nosso objetivo. Vamos lá, galera. É isso, Ian, um abraço pra ti também. Um abraço, João, um abraço pro Rogério e pro Proco. Eu só queria destacar no comentário final que a confiança que o Proco falou que a gente tem que ir pro jogo do Paraná. Eu acho que o que ressalta mais ainda essa confiança é conseguir essa vaga no G4, né? Que a Ponte garante vaga no G4 se ganhar por 2 ou mais gols de diferença, independente dos resultados que acontecerem na rodada. Porque vão se enfrentar Cuiabá e Chapecoense na rodada, que são 2 times que estão à frente da Ponte. Claro, eles têm uma rodada a menos, mas por enquanto a Ponte vai no G4 para o Paraná, né? Vão ter vários confrontos diretos na rodada, vão ter confrontos difíceis para times que estão ali em cima, por exemplo, CSA e CRB, que é o clássico, que o CRB está vindo muito forte no campeonato, o Léo Gamalho está fazendo gol pra caramba. Vai ter Vitória e Paraná, que não é um jogo fácil para o Paraná, e vai ter Cruzeiro e América Mineiro, que não é um jogo fácil para nenhum dos dois. Então, eu acredito que a Ponte vai ganhar esse jogo, vai ganhar por mais de 2 gols de diferença e vai conseguir abrir uma vantagem dos times que estão ali colados com 8, 7 pontos. Então, e colar nos times de 10, 11 pontos. Então, eu acredito que a Ponte tenha que colocar na cabeça que esse jogo é de extrema importância. Como já disseram no episódio, vai fazer falta se não pontuar esses 3 pontos lá na frente. A Ponte tem que entrar com essa mentalidade, eu acredito que vai entrar, vai conseguir as 2 vitórias fora de casa e vai chegar nas graças da torcida aqui em Campinas. Proco, Ian, Rogério, um abraço para vocês. Este foi mais um MacaCast. Nós voltamos no pós-jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa com live, com episódio para debatermos também sobre, se Deus quiser, mais uma vitória da Ponte Preta. Um abraço a todos e se cuidem!